Graça e paz. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, porque o justo viverá pela fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês a carta de Paulo aos Romanos, que fala justamente do Evangelho. E ele começa assim. Paulo começa dizendo: não me envergonhe do Evangelho. Aí a gente se pergunta: que Evangelho? Paulo começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. E é verdade, eu também não me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho dos evangélicos. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho da igreja evangélica. Eu me envergonho dos terrivelmente evangélicos. Eu me envergonho da tradição da cristandade. Contudo, quanto a cristandade fez, o Evangelho é uma coisa nossa. Tradição evangélica é outra coisa. E há evidentemente, na nossa história, chamada cristandade ou cristianismo, como a de Constantino, o imperador romano Constantino, que se converteu e dá início a um processo de transformar o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. E então, esse cristianismo que nasce com Constantino, a gente tem muito que se envergonhar dessa tradição de Constantino, dessa cristandade. A gente tem muito que se envergonhar de muitos e determinados segmentos da igreja chamada evangélica. Por quê? Por quê? Porque no nosso país e no mundo, a gente tem muito que se envergonhar do movimento religioso evangélico, conservador, fundamentalista, que está presente no nosso mundo. A gente tem muito que se envergonhar, inclusive, se a gente tem um pouco de noção, se a gente tem um pouco de bom senso, se a gente tem um mínimo de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, a gente tem muito do que se envergonhar da gente mesmo. Quem se olha no espelho tem do que se envergonhar. E essa é uma frase, inclusive, do apóstolo Paulo. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do meu corpo mortal? Está aqui em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que quero, esse faço. Então, eu me envergonho de mim mesmo, mas não do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Agora, de que Evangelho Paulo está dizendo? O que é Evangelho num mundo tão evangélico? E Paulo nos ajuda a responder aqui em Romanos. Porque quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele encontra uma igreja que ele não conhece. Paulo que plantou, não foi Paulo que plantou essa igreja, muito provavelmente foi Pedro, apóstolo, que plantou a igreja de Roma. Muito provavelmente foi Pedro quem deu origem ao movimento de Jesus, quem anunciou Jesus como o Messias ressuscitado, Senhor de Roma, Senhor em Roma. Paulo escreve então a uma igreja que ele não conhece, e essa igreja, para quem ele escreve, é uma igreja composta na sua grande maioria, se não quase na sua exclusividade, por cristãos não judeus, que a Bíblia Sagrada chama de gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, essa igreja de Roma é muito provavelmente uma igreja gentílica, de pessoas que se converteram ao anúncio do Evangelho, que se converteram a Jesus, que reconheceram a Jesus como Cristo ressurreto, vivo, como o Messias de Israel vivo. Eles se converteram a Cristo, mas eles não vêm do judaísmo. E é muito interessante que no tempo do imperador Cláudio,
Cláudio expediu um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Roma nunca acolheu os judeus, então a hostilidade ali era grande. Os judeus saem de Roma, mas quando Cláudio, imperador de Roma, morre e Nero assume como novo imperador, ele permite a volta dos judeus. E aí você encontra o seguinte: os cristãos judeus voltando para Roma, encontrando-se com os cristãos não judeus, uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, uma comunidade messiânica que não tem origem judaica. E nesse encontro entre cristãos judeus e dos cristãos não judeus surge um grande alvoroço, porque na verdade esse encontro atravessa todas as epístolas de Paulo e atravessa toda a discussão do Novo Testamento, a saber, o movimento de Jesus. Ele é mais uma seita do judaísmo, ou ele é independente do judaísmo. Seguir a Jesus implica tornar-se judeu por conversão, ou você tem que se tornar judeu para seguir o Messias judeu? Ou você se converte direto a Jesus? Isto é, você não é judeu, você crê que Jesus está vivo e que o Messias prometido é revelado e que nasceu aqui dentro da tradição de Israel. Esse Messias que você crê nele como Senhor do universo, Senhor da história, Senhor do mundo todo, você crê no Messias, você precisa ir para o judaísmo? Você que é homem, por exemplo, se submeter à circuncisão para seguir a Jesus? Você precisa abraçar a lei de Moisés para seguir o Messias judeu? Ou você segue Jesus direto? Ou você segue Jesus direto e esquece o judaísmo? E nesse encontro surge um grande conflito, porque, por um lado, cristãos de origem judaica estão afirmando categoricamente que o valor, a importância, a imprescindibilidade da sua religião judaica, e aqui do outro lado, você tem as pessoas que dizem que o tempo de Israel passou, o tempo do judaísmo passou, tudo isso passou, a gente só segue a Jesus sem olhar para trás e sem dar importância aos judeus. É essa confusão que Paulo escreve essa carta aos romanos. E Paulo traz para a mesa da conversa alguns personagens. Ele traz Adão, Moisés, Abraão, Davi e Jesus. Imagina o seguinte: os cristãos de Roma, de origem judaica, e os cristãos que não tinham origem judaica, venham aqui e escutem uma explanação a respeito dessas figuras emblemáticas da tradição de Israel. Porque assim a gente resolve o conflito de vocês. E ele começa dizendo o seguinte: o nosso problema humano não tem a ver com Moisés e com a lei. O nosso problema humano não tem a ver com a nossa não observância da religião de Israel. O nosso algoz não é a lei de Moisés. E, portanto, o Redentor, ou o nosso paradigma da redenção, ou a nossa referência de redenção, não é Moisés. O Paulo diz: assim, o nosso pai não é Moisés, o nosso pai é Abraão. E o nosso problema também não é a lei de Moisés, o nosso problema é Adão. E isso você encontra embutido nessa fala do versículo 17 do capítulo 1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, essa expressão de Paulo, essa carta fala sobre isso, como participamos da justiça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que não é pelas obras da lei,
mas sim pela fé, porque o justo viverá pela fé. Mas dentro dessa ideia de justiça de Deus, não está uma referência à lei de Moisés, aos mandamentos da lei de Moisés. O problema da injustiça não é a desobediência a mandamentos. E capítulo 1, versículo 18 diz: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça. Injustiça. Onde está a injustiça? A injustiça está no fato, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que o ser humano não deu glória a Deus, não rendeu graças a Deus, não se relacionou com o Criador, mas passou a adorar a criatura, substituiu a glória do Deus Criador pela glória das coisas criadas. E quais coisas criadas? Primeiro, a si mesmo. O ser humano passou a amar a si mesmo. Segundo, ele passou a amar os bichos, os animais. E em terceiro, os ídolos que o ser humano mesmo fez, os seus deuses fabricados. E o que Paulo está dizendo é que a raça humana, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para refletir o caráter de Deus, a beleza de Deus, a vida de Deus, este ser humano deu as costas para Deus e passou a adorar a si mesmo, deu glória a si mesmo, passou a adorar a criação de Deus e não o Deus da criação, passou a construir ídolos, porque o ser humano é um adorador. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é crer em si mesmo. Aqui o apóstolo Paulo coloca essas bases, que o ser humano é um adorador. Aqueles que fabricam os seus líderes tornam-se semelhante àquilo que adoram. O Salmo 115 diz: isso, tornem-se semelhantes aos ídolos, todos aqueles que praticam essas coisas ou que adoram os ídolos. Aqui em Romanos 1, é uma grande descrição de como o ser humano que deu as costas para Deus foi perdendo a sua humanidade. O ser humano que dá as costas para Deus e coloca o ser humano no seu lugar, ele perde a sua humanidade, porque ele é a imagem de Deus e ele reflete a imagem de Deus. Mas quando ele tira a glória de Deus e coloca essa glória em outra coisa, ele deixa de refletir a imagem do Deus Criador e passa a refletir a imagem de outra coisa. E essa outra coisa, que não é Deus, essa passa a ocupar o lugar de Deus e torna-se um demônio e degenera-se. Então, quando você lê em Romanos capítulo 1 até o versículo 32, você está lendo Gênesis 3, na linguagem do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, o ser humano, Adão, o Paulo está dizendo a todos naquela conversa: olha, o nosso problema não é Moisés, o nosso problema é o ser humano, Adão. O nosso problema é a nossa condição humana. Nós somos adâmicos, nós somos identificados como Adão. Nós damos as costas a Deus e perdemos a nossa humanidade. Nós nos desfiguramos como seres humanos. Nós éramos para sermos chamados filhos de Deus, mas Deus olha para a humanidade e diz: não tem a minha imagem aí, não reflete a minha imagem. E quando o ser humano diz, o ser humano diz não para Deus, Deus também diz não para o ser humano. Porque um ser humano que diz não para Deus, ele se torna um não homem, não humano, ele se perde e Deus não pode sustentar um não homem. Deus não pode sustentar aquilo que deve ser,
que não é aquilo que deve ser a expressão da sua imagem. Quando a imagem refletida nessa criatura está corrompida, está completamente deturpada, Deus não pode sustentar isso. Por isso que Paulo diz, do céu se manifesta a ira de Deus. Aí os judeus dizem, vamos fazer o que a lei de Moisés manda. Assim nós vamos restaurar a imagem do Deus Criador. Vamos fazer o que a lei manda e nós seremos justos. E Paulo diz, errado, porque a tradição de Israel, a lei de Israel, a Torá, a lei de Moisés, jamais foi um caminho para a redenção da humanidade, jamais foi um caminho de humanização. Paulo diz isso claramente em Romanos 3, de 19 a 21. E em Romanos 7, 14, ele diz, a lei foi dada para funcionar para vocês como um espelho, para vocês se olharem na lei e perceberem o quão desfigurados vocês estão na sua humanidade. Para vocês olharem na lei e perceberem o quão não homem vocês se tornaram, quando deu as costas para Deus, que te fez a sua imagem e semelhança. A lei só denuncia você, o que você é, que você está desfigurado, mas ela não é um caminho de redenção e transformação. Nós não somos filhos de Moisés, nós somos filhos de Abraão. Ora, como assim? Aí você chega no capítulo 4 de Romanos, quando Paulo diz assim, olha, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como foi que Abraão reencontrou o caminho da sua humanidade? Ou como foi que Abraão reencontrou-se com Deus Criador? Ao reencontrar-se com Deus Criador, ele reencontrou o caminho da sua humanidade. E Paulo diz, ele creu, crendo ele encontrou. E é muito interessante que Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele diz assim, vocês não lembram de Davi? O que Davi escreveu? Ele escreveu assim, ele escreveu o Salmo 32, e Davi escreveu o que? O que Davi escreveu? Ele escreveu, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados, e bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. Em outras palavras, bem-aventurado, feliz, é Davi que está falando de si mesmo, depois do seu adultério e do seu pecado, seu assassinato de Urias, marido de Betseba, quando Davi está dizendo assim, feliz é aquele que pode se relacionar com Deus sem a variável pecado, aquele que Deus acolhe sem levar em conta o pecado. Deus tira o pecado e se relaciona diretamente com essa pessoa, sem levar em conta a variável pecado. E então Paulo diz assim, olha, esse é Davi, mas não é só Davi, esse é Abraão. Abraão é esse que Deus não leva em conta o seu pecado, porque quem era Abraão quando foi chamado por Deus? Abraão não era um seguidor da Torá. Abraão não era um seguidor de Moisés. Abraão não era um cumpridor dos mandamentos, principalmente porque Abraão vem muito antes. Abraão vem antes de Moisés. Quando Abraão aparece, quando Abraão entra em cena, quando Deus fala com Abraão e diz, sai da tua casa, da tua parentela, anda em minha presença, ser perfeito. Quando Deus faz promessas a Abraão, Moisés nem existia, a lei não existia. Abraão é o nosso pai na fé. Por isso que Paulo escreve em Romanos 4, versículo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, o que é Abraão? É o primeiro arquetipo de resposta bíblica a Adão. Quem é Adão? É o que não creu em Deus. Quem é Adão? É quem não obedeceu a Deus, quem não entregou a vida nas mãos de Deus. Abraão obedeceu e creu. Quem é Abraão? É o que descansa em Deus. Quando ele diz,
eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. E em Romanos 4,17, quando diz que Deus constituiu Abraão pai de muitas nações, o que Abraão faz? Ele descansa nas mãos de Deus. Inclusive, quando Deus pede seu filho como uma oferta, ele vai sacrificar o filho. Quando em Romanos capítulo 1,17 se diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, a justiça que do começo ao fim é pela fé, não se faz referência a Moisés, se faz referência a Abraão. O justo viverá pela fé. Quem é esse justo? Primeiro é Abraão. É Abraão, o pai que inaugurou a tradição da fé. E a fé é a confiança, é a fidelidade. Fé é fidelidade. Abraão é o primeiro arquetipo. E vem Jesus depois e diz assim: olha, eu não sou da linhagem de Moisés, eu sou da linhagem de Abraão. E em Romanos 3, de 19 a 21, que vem Jesus e traz uma justiça que não é a justiça da lei, é a justiça da fé. Não é a justiça de observar mandamentos, de seguir uma tradição religiosa, é a justiça da fé. Pela fé em Jesus, como somos justificados, nós participamos da justiça de Deus, mas não apenas pela fé em Jesus, mas pela fé de Jesus, ou pela fidelidade de Jesus. E quem é então Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Quem é Adão? Aquele que deu as costas para Deus, não creu em Deus, desobedeceu a Deus, passou a adorar o que não é Deus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que mantém-se na fidelidade a Deus, que não dá as costas a Deus, que é submisso a Deus. E é na fidelidade de Jesus que ele enfrenta a morte e é ressuscitado ao terceiro dia. E quando Jesus enfrenta a morte, tendo sido fiel a Deus, o justo viverá da fé. Quem é o justo? É Jesus. É Jesus que vive da fé, da fidelidade ao Pai. Ele enfrenta a morte e é ressuscitado ao terceiro dia. E quando ele é ressuscitado, o universo todo se debruça, olha para ele e diz: aí está finalmente o Filho de Deus, aquilo que Deus imaginou desde a eternidade, que ao criar o ser humano do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, esse boneco de barro soprado pelo Espírito Santo, que se desfigurou, não refletiu a imagem de Deus, agora sim tem um soprado pelo Espírito Santo que viveu em fidelidade, que sofreu a morte, ressuscitou e ao ressuscitar revela a beleza do Filho de Deus. E o que é Evangelho? Aqui em Romanos 1, a partir do versículo 1, você vai entender o que é Evangelho. E Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para participarem, para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, fala de Cristo. Toda a carta aos Romanos mostra isso, que é Jesus ressurreto que revela a justiça de Deus.
Então, quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não me envergonho de Jesus. E com ele, eu me identifico. A ele, eu me submeto e o adoro. E eu ambiciono viver sobre o mesmo Espírito e me tornar semelhante a ele. E que em todos nós se manifeste a imagem de Deus.